o caso da juíza, né, que prendeu, mandou soltar o bandido. Logo na sequência, depois da audiência de custódia, a polícia fez um trabalho de inteligência, descobriu possíveis ramificações com organizações criminosas e quando chegou no local descoberto, tinha um fuzil lá dentro, um AR-15, munições, a rodo. Reportagem do Luiz Gustavo sobre o assunto que envolve essa decisão polêmica da juíza. Vamos ver. Uma arma de guerra, capaz de derrubar um helicóptero e mais algumas munições. Nem a PM, que circula por todos os morros combatendo de frente o tráfico, possui um armamento desse. Um homem de 20 anos estava na posse do fuzil AR-15. A prisão do rapaz aconteceu na noite da última sexta-feira, em uma casa aqui perto, no Morro do Caju, em Florianópolis. A polícia militar tinha informação de que ele participava de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios e era o responsável por guardar as armas. Ele foi pego em flagrante com o fuzil. O caso foi parar na justiça, na audiência de custódia, que acontece no dia seguinte à prisão. No sábado, por volta da 1h da tarde, a juíza responsável deu então um parecer para soltar o homem. Ela considerou, principalmente, que ele não tinha outras passagens pela polícia e não oferecia risco à sociedade. O que se espera, na verdade, é que este magistrado tenha a sabedoria de dar decisões que sejam atinentes aos interesses da sociedade. Ora, nós vivemos na democracia. A democracia é o governo da maioria. Além disso, um outro pedido da mesma juíza, Ana Luísa Schmidt Ramos, deu o que falar nas redes sociais. Ela exigiu que a polícia militar se explicasse o porquê levou o preso em flagrante pela posse do fuzil sem uma camiseta, levando em consideração que ele foi pego dentro de uma casa. Para o conselheiro estadual da OAB, a decisão da juíza não está errada. Ela avaliou numa audiência de custódia que era possível essa liberdade e concedeu. Do ponto de vista formal, ela é correta. E em relação à polícia militar prestar informações, né, sobre por que o rapaz foi preso sem camisa ou não, talvez a juíza tenha entendido que ele foi preso dentro de uma casa. E se ele está dentro de uma residência, provavelmente ele poderia ter a oportunidade de colocar uma camisa, uma camiseta para ser encaminhado à delegacia, ser encaminhado à própria justiça. Pelas redes sociais, o comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, Araújo Gomes, se posicionou. Disse que bom que a ameaça não foi para as equipes envolvidas, e sim para mim. Eles não mereciam. Sabemos quem protege. O que poderia ter sido feito, é claro, tolerar a presença do criminoso como ele estava, que não havia o que fazer, e depois apenas emitir uma recomendação para que não viesse sem camisa. E não uma cobrança, que o que foi feito foi uma cobrança. Deram, claro, um prazo de 48 horas para que houvesse uma justificativa. A Associação Metropolitana dos Conselhos Comunitários de Segurança de Florianópolis também comentou o caso. Em nota disse: se o conduzido não representava uma periculosidade social efetiva, então por que foi mantido algemado durante a audiência com a alegação de que havia fundado receio de fuga e perigo à integridade física dos presentes, como consta no termo de audiência e custódia? Essa contradição nos remete a imaginar se a segurança de uma pequena sala no fórum, controlada por policiais fardados e armados, e com a presença de servidores da justiça, dentre eles a própria magistrada, merece mais atenção e rigor na sua segurança do que as ruas, onde se encontram os cidadãos comuns e de bem. O Tribunal de Justiça se pronunciou por nota, dizendo que foram observados os preceitos constitucionais que garantem tanto a autonomia para julgamento dos magistrados, quanto o duplo grau de jurisdição disponibilizado àqueles irresignados com decisões judiciais. Com tamanha repercussão, o Ministério Público de Santa Catarina pediu a revisão do caso, reforçou que ficou comprovada a posse ilegal de arma de fogo e de indícios de participação na organização criminosa. Foi então que outra juíza decidiu reverter a soltura e também extinguiu a necessidade da Polícia Militar ter que se explicar sobre a vestimenta do homem. A PM agiu pela segunda vez. O rapaz foi preso novamente em casa, não resistiu e foi trazido para cá, a penitenciária da Agronômica, na capital. Para esse especialista em segurança,
Mais uma confusão. A necessidade de haver, na verdade, o que eu chamo de empatia profissional. É um conhecer o trabalho do outro, saber das dificuldades que as forças policiais passam, dos riscos profissionais e pessoais que eles correm, para poder entender melhor que as coisas podiam ser um pouco melhor conversadas. Mas para a OAB, essa não é a condução mais acertada. Nesses casos, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, o que não foi utilizado. Esse recurso deveria ser julgado posteriormente por uma Câmara Criminal do Tribunal. O comandante da PM voltou a se posicionar pelas redes sociais depois da segunda prisão. Sabedores do risco que oferecia, nossa equipe estava monitorando o cara, fazendo a prisão logo de manhã, assim que teve a oportunidade de fazer isso com segurança. Apesar da prisão preventiva do rapaz que possuía a arma de guerra, a OAB diz que o desfecho deve ser outro. Ele poderá ter uma pena substituída por prestação de serviço à comunidade. Então, talvez também do ponto de vista de pena aplicada, ele não será preso quando eventualmente condenado. Em 2012, foram apreendidas 7 armas de grosso calibre no estado de Santa Catarina, considerando fuzis e metralhadora. Esse número saltou para 20 em 2016. Já no ano passado, até agosto, foram 13 armas.